Nós estamos, desde hoje cedo, falando sobre uma entrega total, sobre entregar tudo ao Senhor. E hoje à noite nós temos uma palavra sobre oportunidades. Muitos de nós não sabem o que significa uma oportunidade. Eles sabem teoricamente. Muita gente pensa que está tendo uma oportunidade e não está tendo. Outros perdem oportunidades por não reconhecerem que se trata de uma oportunidade. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5 e vamos ler 15 a 17. Efésios capítulo 5, vamos ler 15 a 17. Servirá como base para aquilo que temos para falar nesta noite ao nosso coração. Deus quer falar conosco, Deus vai falar conosco, amém? Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Repetindo o versículo 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos aproveitar esta oportunidade que o Senhor está nos dando, para entendermos teu propósito, mais uma vez, na nossa vida. Fala conosco, Senhor, restaura, Senhor, a fé daqueles que perderam a fé, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão tristes, Senhor, e coloca em nós um sentimento de buscar a Ti em primeiro lugar, de pegar e agarrar a todas as oportunidades que o Senhor nos dá, para que nós possamos, Senhor, agradar primeiramente o Teu coração, glorificar o Teu nome. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu diria que há oportunidades que são verdadeiras bênçãos, e às vezes nós perdemos. Mas há oportunidades que parecem ser bênçãos e não são bênçãos, são maldições. A gente precisa saber entender porque, principalmente as oportunidades que vêm oferecidas, não de Deus, o inimigo sabe embrulhar muito bem, ele sabe enfeitar muito bem. E muitas vezes nós achamos que estamos recebendo uma bênção e nós estamos entrando num precipício. Eu certamente daria oportunidade aos irmãos para falarem, você já teve uma oportunidade, agarrou a oportunidade, depois você se arrependeu? E eu tenho certeza que muitos aqui iriam dizer, puxa vida, se eu soubesse, eu não teria feito. E há oportunidades que nós precisamos agarrar sem conhecer profundamente. Mas como é que é possível isso? Nós vamos tentar ver. Há exemplos na Bíblia que Deus chama o seu servo, fala que vai fazer alguma coisa, mas não dá os detalhes. Eu diria que em alguns lugares, em algumas oportunidades, em alguns casos, as oportunidades nem sempre mostram aquilo que exatamente nós vamos enfrentar. Isso transforma a nossa cabeça num quebra-cabeças, porque quantas vezes nós já nos deparamos com situações onde nós perguntamos assim, meu Deus do céu, é para fazer ou não é para fazer? É para aceitar ou não é para aceitar? E essas oportunidades, elas são de emprego, elas são de casamento, elas são de vida cristã, vida com Deus, elas são de viagens. Você já entrou numa fria? Já comprou um pacote de viagem? E chegando lá você viu que você tinha entrado numa fria? Você achou que era uma oportunidade, você achou que era algo barato. Então as oportunidades, elas precisam ser medidas e eu separei aqui alguns pontos que nos ajudam. Não vão dirimir todas as dúvidas, certamente, mas elas nos ajudam a sair de ciladas. E também nos ajudam a ter um pouco mais de fé, que há oportunidades em que nós precisamos ter fé para abraçá-las.
Às vezes nós pensamos e perdemos e dizemos assim, puxa, perdi uma boa oportunidade. Mas às vezes nós dizemos, graças a Deus que eu não agarrei essa oportunidade. Conseguimos conhecer. Então, eu separei aqui alguns pontos, e esses pontos são baseados em vida com Deus, que nós temos, experiência com Deus para trazer para os irmãos, e também a palavra de Deus. Então, não somente a palavra, mas aquilo que temos vivido. Irmãos, isso é tão importante se nós não temos para contar para as pessoas, se nós não temos experiências para repartir com as pessoas, nós estamos, de uma certa forma, negando aquilo que Deus quer de nós. Porque Jesus não virá novamente aqui, não enviará os anjos aqui, não ficarão os anjos fazendo e falando e soprando no nosso ouvido. É o Espírito Santo quem faz isso, mas somos nós que temos que agir. Por que uma pessoa aceita Jesus? Talvez por uma oportunidade, e essa oportunidade que você deu, que você mostrou para a pessoa. Por que uma pessoa deixa de seguir a Jesus? Talvez porque você foi o elemento que levou a decepção para aquela pessoa. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que reunir na nossa caminhada, não sei quantos anos você é convertido, não sei quanto tempo você segue, uns são de berço, outros se converteram há 4 anos, 5 anos, 10 anos, mas você precisa conseguir enxergar na sua vida alguma coisa que você possa compartilhar. E dentro deste princípio, você cresce, você faz o corpo de Cristo crescer, e você agrada a Deus, porque você transmite aquilo que Deus tem ensinado a você. Quantos entenderam isso? Amém? E é baseado nisso que nós vamos conversar nesta noite, para participarmos depois da ceia do Senhor. E eu queria que você, sinceramente, abrisse o seu coração. Eu não sei se você está aqui hoje e está cansado, pode ser que esteja. Não sei se você está triste por alguma razão, pode ser que esteja. E não sei se você está já descrente de algumas coisas, oportunidades que você perdeu tantas, oportunidades que lhe negaram. E quando você achava que merecia, e você anda cabisbaixo, não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei, que Deus hoje tem a solução para qualquer tipo de problema, e eu espero que Ele possa dirimir na sua mente qualquer tipo de dúvida, e tirar para que você alcance vitória em todos os seus projetos de vida, secular e espiritual. A primeira coisa que nós precisamos observar numa oportunidade, é observar a fonte. Qual é a fonte? De onde vem? O que pode estar por trás de uma oportunidade? Nem sempre aquilo que é ruim ou nocivo se apresenta como ruim ou nocivo. Aliás, uma das táticas do inimigo é embrulhar, como eu disse, muito bem embrulhado. É te vender o peixe muito bem vendido, para que você não observe o que está por trás. Mas é possível, mesmo sendo bem vendido, bem demonstrado, é possível perceber que eu estou entrando numa furada? Sim, quando você observa a fonte. E como é que é a fonte? Em Tiago 3, 10, 11, diz que da mesma boca procedem bênção e maldição. E está errado, ele diz isso. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? O que o apóstolo está dizendo aqui? O que nós queremos apresentar com isso sobre fonte? As oportunidades, elas, obviamente, vêm de pessoas. Ela pode estar, ela pode ser apresentada empresarialmente falando, ela pode ser apresentada num lugar onde você imagina, diz assim, puxa vida, que lugar bonito, que lugar, eu quero morar aqui, mas ela vem de pessoas. Você precisa de pessoas para fazer um interface com você.
A Bíblia diz que alguns moradores de Jericó procuraram o servo de Deus e disseram assim: esse lugar que a gente mora é maravilhoso, aqui vale a pena morar, mas as águas são amargas. Tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Quem sabe nós estamos vendo as oportunidades sem observar as fontes. E eu quero falar um pouquinho de fonte. A fonte ruim, ela pode ser o ímpio, mas pode ser um irmão em Cristo. Queridos, eu não concebo a ideia de nós congregarmos numa igreja, fazermos parte de uma comunidade e não observarmos a vida cristã de cada um que está conosco. Não concebo essa ideia. E quando nós não temos essa capacidade de examinar a vida cristã, eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas quando eu não consigo perceber, eu posso estar me aconselhando por uma fonte ruim, ou eu posso deixar de estar abençoando uma fonte que é ruim, ensinando e para que ela seja transformada. Falamos um pouco sobre isso hoje de manhã. Quando Deus nos oferece chances de nós sermos totalmente dele, para serviço dele, e muitas vezes nós não conseguimos compreender isso. Nós conseguimos ver as maçãs podres, mas não vemos as maçãs boas. Mas quando o Senhor nos permite ver as maçãs podres, chama-se oportunidade, e você precisa agarrar. Por quê? Na maioria das vezes, se o Senhor te permite enxergar, é porque, primeiro, Ele está confiando em você. Segundo, Ele está te dando uma visão. Terceiro, Ele está querendo que você participe de alguma forma, de alguma transformação. Quantos já foram usados por Deus para que alguém aceitasse a Jesus? Quantos já foram usados? Seja sincero, quantos já foram usados? Seja com uma palavra, seja com um testemunho. Quantos, sinceramente, já escandalizaram pessoas com o seu comportamento? Quantos? Além de mim. Agora os irmãos ficam mais animados, né? Além de mim. Nós, né, irmãos? Houve uma época, eu era jovem ainda, recém-casado, e eu falava tanto palavrão que eu incomodava o ímpio. O ímpio, ele falava assim: rapaz, mas você é boca suja demais. Eu vou te ajudar a não falar palavrão. Você vê o ímpio querendo me ensinar. Aí nós apostamos uma garrafa de Guaraná, para cada hora que eu fazia. Em menos de 3 dias eu estava devendo um engradado de Guaraná para ele. Vamos parar com essa brincadeira. E muitas vezes nós escandalizamos as pessoas. Mas as oportunidades que o Senhor nos dá, são oportunidades, quando nós identificamos uma fonte ruim, para ajudar a consertar essa fonte. O que o servo de Deus fez quando disseram: vocês têm que mudar daqui, cara. Foi bom até vocês me falarem, porque eu não vou ficar nessa cidade. Não, ele disse assim: vamos curar essa fonte. Ele vai lá, os irmãos conhecem a história, derrama sal lá na fonte, e a água se torna água boa para beber. Você já pensou que Deus te tirou de um lamaçal, te tirou de um lugar que você não era nem reconhecido, para fazer de você uma fonte viva de transformar pessoas? São oportunidades. Mas muitas vezes as oportunidades, elas podem vir de fontes ruins, que são ímpios, mas ela pode vir de pessoas entre nós que não conhecem, ou estão amarguradas. Por quê? Porque estão enfermas. Quantas vezes pessoas murmuram do nosso lado, falam de doenças, e nós somos incapazes de estender a mão para orar. Oportunidades que nós perdemos. Agora, há pessoas que estão entre nós que nos afiam. Como afiam o ferro, te afiam. E nós perdemos oportunidades tremendas de ficar perto dessas pessoas. Procuramos ouvir bobagens. Tem um ditado, eu não gosto muito de misturar ditado quando eu estou pregando, mas tem uns que não são nocivos, né? Dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Mas isso é lógico, irmãos. E eu me lembro que naquela época que eu falava muito palavrão, eu trabalhava no mercado financeiro,
do lado de umas pessoas que tinham a boca suja demais. Eles trabalhavam em bolsa de valores, eles falavam cada palavrão, e eu fiquei ali, e eu estava perto deles, e não estava seguro daquilo que eu queria, embora eu tivesse nascido num lar cristão, e acabei me impregnando daquelas coisas. Então, se uma dessas pessoas te oferece alguma coisa, observe a fonte. Quando o nosso casamento tem alguma rusga, quando o nosso casamento o nosso relacionamento tem algum problema, muitas vezes nós deixamos de procurar solução ou conselho com verdadeiros homens e mulheres de Deus, e vamos procurar com amigos de trabalho. Por quê? Porque nós temos mais intimidade, mas eles são fontes ruins. Mas não são ruins porque eles querem ser ruins. Talvez eles nem saibam que são ruins, é porque eles são vazios, eles não têm o que ensinar para nós, eles não têm o mesmo grau de fé, eles não aprenderam aquilo que a Bíblia ensina, que nós temos que lutar por aquilo que nós um dia prometemos ter. Estou falando de casamento, mas tem outros. Me lembro que uma vez, numa das primeiras viagens missionárias que eu fiz a Portugal, quando eu desembarquei lá, que o irmão veio me receber, o irmão não recebeu o meu e-mail? Eu falei, não, na época não tinha o Zap, né? Então ele não recebi. Ai, irmão, eu não quero decepcionar o irmão, não quero assustar o irmão. Eu falei, o irmão já está me assustando. Ele falou, me pega no aeroporto, está me levando para o hotel e me diz isso. Mas está uma crise muito grande aqui, irmão. O irmão não vai vender CD nenhum. E para me assustar um pouco mais, na primeira igreja que eu fui, que era uma igreja que eu vendia muito CD, eu precisava daquilo para pagar a minha viagem, pagar as minhas contas, eu vivia somente daquilo. Eu não vendi quase nada, e eu fiquei decepcionado. Liguei para casa e falei para a Vera, eu vou voltar. Eu disse, você não vai voltar. Como você não quer que eu volte? Não. Você foi para aí, Deus te deu essa direção, nós estaremos aqui orando, nós vamos clamar, você não vai voltar, você vai enfrentar essas coisas. Irmãos, eu ouvi de um servo de Deus, de uma pessoa que eu estava acostumada a conviver, de um homem cristão, que fez agenda outras vezes, e foi uma bênção para mim, e eu recebo dessa pessoa, que eu poderia julgar, esse camarada é experiente, ele era uns líderes lá daquela denominação, mas a minha esposa teve sabedoria e disse assim, não, essa fonte que está te falando não é boa. Mas ela não disse que ele não era crente, ela não disse que ele estava com má intenção comigo. Com certeza, o que ela quis dizer e que eu pude entender, é que ele não está no mesmo grau de fé. Agarre essa oportunidade. Irmãos, foi uma das melhores viagens missionárias que eu fiz. Eu tive experiências que Deus me levou a ter com ele, tremendas, tremendas. Teve um dia que eu estava triste, eu preciso contar isso, e eles até hoje falam isso lá em Portugal, nas igrejas de Assembleia de Deus, onde eu estava indo. Eu estava meio triste, porque eu achei que o pastor que me levou para uma igreja, ele falou, acho que ele não está entendendo. Ele falou, vamos lá, hoje eu vou te levar para uma reunião poderosa. E eu imaginei uma reunião poderosa, uma igreja, no mínimo, com essa frequência aqui, porque as igrejas eram menores lá, né? E ele caminhou, entrou numa roça, e está andando, eu falei assim, mas onde é que é essa igreja? Não, já está chegando, espera. Parou o carro assim, nós temos que andar, porque o carro não chega lá. Eu falei, meu Deus do céu, onde esse homem está me levando? E fomos a pé. Ele, vamos lá. O irmão vai pregar e vai cantar ali hoje. Quando eu olhei, irmãos, eu cheguei numa casa que tinha umas 6 ou 7 senhoras idosas, todas viúvas, todas vestidas de preto, eles lá faziam isso. E eu disse, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar minha régua? Jesus Cristo. E me deu uma tristeza, irmãos. Imagine, eu precisando voltar para o Brasil para pagar algumas contas, para pagar minha passagem, e eu vejo 6 ou 7 mulheres cantando com fervor, oh Jesus, sem som nenhum. E eu perguntei, irmão, irmão, vai ser muito
E eu disse, onde é que ele está enxergando o que eu não estou enxergando? E aí, então, ele me pediu, deu uma palavrinha ali, ele falou assim, o irmão pode cantar? E eu disse, mas não tem um toca-fitas? Era fitas ainda. Ele disse, temos um radinho aqui. Ô, irmã, traga lá o radinho. E ela trouxe o radinho assim, batia, né? Aí ele funcionava. Aí botou a minha fita cassete lá e eu cantei lá. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro. Vontade de chorar. E elas, aleluia, irmão, cante mais, cante mais. E eu estou ali, cantei umas 3 músicas ou 4, aí acabou. E eu sentei ali. E o pastor falou assim, ô irmão, vai lá buscar as cassetes, os irmãos vão comprar cassete. E eu fui lá na van, né? As cassetes, tinham uma caixa com 100 cassetes. Eu levei 100 cassetes. E eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fui lá e peguei assim, 3, 4. Não, 4 é muito, vou levar 2. Não vou levar 6. Aí o pastor gritou, ô irmão, as irmãs estão a esperar. E eu peguei a caixa e levei. Eu não sabia quantas eram, porque estavam misturadas. E eu já sabia. Era a segunda vez que eu tinha ido lá. Eu estava com 3 títulos diferentes. E eles não compram só um. Quantos irmãos tem? 3. Então dá-me as 3. E eu cheguei com a caixa, porque eu ia separar 3 de uma, 3 de outra, 3 de outra. Falei, tem 6 ou 7, metade compra. Irmãos, 65 cassetes foram vendidas ali entre aquelas 6 ou 7 pessoas. A irmã pedia, dá-me 9. Eu falei, irmã, mas você está levando 3 repetidos. 3, 6, 9. 3 são iguais aí. Não, 3 é para mim, 3 é para o seu Manel lá da padaria, e 3 é o homem do açougue. E eles começaram a comprar para as pessoas. E eu vendi 65 cassetes entre 6 ou 7 mulheres viúvas, que eu nem sei se elas tinham toca-fitas para ouvir. O que é isso? Oportunidade. Mas o que veio depois? O que veio depois foi a fé que eles começaram a comentar, os pastores. O irmão teve muita fé, irmão. Como é que o irmão leva 100 cassetes lá para a reunião das velhotas, assim que eles falam? Eles conheciam a reunião lá. Mas além disso, o que Deus fez naquela tarde, 3 horas da tarde, um sol tremendo, e nós ali na casinha cantando e orando, pessoas sendo curadas, oportunidades. Muitas vezes nós perdemos oportunidades porque não sabemos identificar a fonte. Nesse caso agora, era um homem de Deus, que talvez nem Deus tenha falado para ele, você vai abençoar um servo, você vai abençoar uma comunidade, mas Deus disse, leva esse homem ali, ou vai lá e busca. E às vezes ele não sabe o que ia acontecer, é assim conosco. Segunda coisa, a oportunidade visa exaltar a Deus ou a você. Você precisa identificar isso. Muitas vezes as oportunidades que parecem ser boas, elas são ruins para nós, se tornam ruins, porque nós visamos tirar proveito. E as oportunidades são sempre para glorificar o nome do Senhor. Nunca, absolutamente nunca, você pode estar inserido, porque você vem na enxurrada, você vem porque você é o canal, a água vem, passa pelo cano, você é o canal, ela te molha. Por isso, não há menor hipótese de você orar por uma pessoa, a pessoa ser curada, ser liberta e você não sentir nada. Conheço inúmeros casos de pessoas que fizeram a obra, orando e precisando. Poxa, eu estou orando aqui para uma pessoa que precisa de cura, mas eu estou doente. E conheço muitos casos, os irmãos também certamente conhecem. Estou orando por alguém que está precisando de emprego, mas eu estou desempregado. E enquanto você está fazendo a obra do Senhor, o seu emprego, a sua cura vem, porque não há hipótese de você não ser abençoado quando você está a serviço do rei. E é bíblico isso. Mas o nome do Senhor precisa ser glorificado. Não é para que nós sejamos
É para que o nome dele seja glorificado, e nós precisamos entender isso. Há um versículo, falamos ele hoje de manhã, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, nada é para nós, mas nós usufruímos das coisas que são dele, usufruímos das coisas que são por ele, e usufruímos das coisas que são para ele. Se você se sente não muito feliz, não muito agraciado, trabalhando para Jesus, experimente fazer isso sem Jesus, não queira. Talvez você não esteja enxergando as oportunidades, talvez Deus não queira falar para você aquilo que Ele tem lá na frente, e você está dizendo: eu não estou vendo nada que me beneficia, e às vezes você não vai ver mesmo, por um tempo, mas ali na frente Deus vai mostrar para você: puxa vida, como valeu a pena eu ter entrado nessa canoa que eu achava que era furada, mas por fidelidade a Deus, preste atenção nisso, por fidelidade a Deus, por obediência a Deus. Eu gosto muito daquele texto que está lá em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz de Deus, e fizeres de tudo para obedecer a voz de Deus, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E vai colocando agora aí uma série de bendições na sua vida. Há pessoas que são benditas em alguma área, mas não são benditas em outras áreas. Há pessoas que são muito bem na sua empresa, mas não são nada bem na sua família. Há pessoas que têm uma família abençoada, mas onde ele põe a mão apodrece, tem mão podre para tudo, para escolher um trabalho, para comprar alguma coisa, compra e não chega, quando chega cobra o dobro, perde dinheiro. Por quê? Porque não são benditos em todas as áreas, talvez porque não tenham pensado nas oportunidades. Hoje falamos isso, a Vivian abriu aqui a parte do ofertório, generosidade. Eu gosto muito, a nossa igreja fala muito em generosidade. Sabe o que é generosidade, meu amado? É você dar sem saber ou sem se interessar se a pessoa precisa. Carência é uma coisa, e Deus é generoso. A Bíblia diz que Ele nos dá infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, do que merecemos. Isso é generosidade, não é verdade? Quando a gente dá um presente para uma pessoa que a gente gosta, a gente, acho que normalmente, eu não faço isso, ligar para a pessoa: você está precisando de quê? De uma camisa, de uma calça, de uma meia, par de sapato, o que você está precisando? Eu quero completar aí a sua falta. Não, eu passo numa loja e digo: essa camisa vai ficar bonita, esse sapato, essa blusa, essa calça, esse tênis, eu acho que essa pessoa vai ficar. Isso é generosidade. Mas há também a oportunidade que ela se apresenta para exigir renúncia e fé para transpor obstáculos. Irmãos, como Deus gosta de aprontar conosco. Como Deus permite que a tempestade às vezes soca o barco e o barco balança, para a gente pensar que está sozinho. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se nós não tivermos essas tempestades, nós vamos esquecer do que Deus pode fazer por nós, ou esqueceremos de quem Ele é. Falaremos porque lemos, falaremos porque ouvimos, mas por experiência nós não falamos ou não entendemos, porque não enfrentamos tempestades. Deus às vezes nos coloca à prova, não porque Ele não nos conheça, mas para que nossa reação seja vista por muitos e testemunhe o nome dele. Você já parou para pensar nisso?
Você já reparou que Deus olha para você e diz assim: meu servo, eu estou procurando aqui alguém que possa levar umas pauladas, umas achincalhadas, umas chicotadas, mas que não negue o meu nome, porque eu estou precisando de mostrar o meu amor e a minha misericórdia, e essa pessoa é você. E na primeira ele geme e larga, e não presta atenção naquilo que Deus tem. Irmãos, eu não estou aqui nem de longe dizendo que nós temos que ser massacrados. Eu não estou aqui nem de longe dizendo que para Deus se agradar de nós, nós temos que ser pisoteados. Não! Mas há oportunidades que nós precisamos passar por algumas carências, algumas privações. São oportunidades que o Senhor vai colocar na nossa boca, nos nossos lábios, palavras de vida e de vitória. Deixa eu dizer, irmãos, mais uma vez, sem querer me engrandecer, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido, algumas vezes eu me vi num beco sem saída. Quantos já estiveram num beco sem saída? No fundo do poço, num mato sem cachorro. Quantas vezes? Irmãos, eram situações que eu falava assim, ou eu, ou a minha família, não sabemos o que fazer. Mas eu tinha um negócio assim, mas Deus está comigo, tem que ter alguma coisa que eu não estou enxergando. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma pessoa falando, e depois vocês já ouviram também, porque muita gente foi repetindo, não sei quem foi o primeiro a falar, obviamente não. Enfim, quando vem alguma tempestade na vida de um servo de Deus, tem alguma bênção preparada aí. Vocês já ouviram falar isso? O negócio está apertado demais. Que é ele? Às vezes você não sabe. Às vezes você não discerniu. Por quê? Porque você precisa caminhar um pouco mais. Há coisas que Deus vai falar com você daqui a 1 quilômetro. Há coisas que Deus vai falar com você daqui a 5 quilômetros ou a 100 quilômetros. Então, enquanto não chegar os 100 quilômetros, você não vai saber. Mas você precisa renunciar, principalmente aquelas pessoas que são orgulhosas, aquelas pessoas que são vaidosas, orgulhosas principalmente, não preciso de ajuda, eu não preciso, não, eu sei fazer, não é possível, eu errei, mas eu vou tentar e vou fazer de novo. E Deus parece que se afasta, cruza os braços e diz: então bate com a cara na porta de novo, bate com a cara na parede de novo, porque você há de me chamar, e aí eu estarei pronto. Que bom que Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã e não tem fim. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. São reações que o Senhor espera de nós, mesmo Ele sabendo o que é que nós vamos fazer. Ele conhece, é claro que Ele conhece, Ele é onisciente, mas Ele permite. Tem um caso em Mateus capítulo 15, de 21 a 28, é uma história muito conhecida da mulher Sirofenícia. Essa mulher não estava dentro do projeto de Deus, que Deus enviou Jesus para os seus, primeiramente para os judeus. Essa mulher não era judia. Antes mesmo dela chegar em Jesus, Jesus já sabia o que ela queria. Mas a Bíblia diz que ela chegou pedindo misericórdia. E Jesus, sabendo o que era, pergunta: o que é? Eu tenho hora que Jesus me perturba num negócio. Como é que pode ser um negócio desse? Chega num lugar, tem um monte de aleijado. A festa é para aleijado ficar curado. Ele pergunta ao aleijado: o que você quer? Você quer ser curado? Ele: lógico, você está aqui. O cego vem andando e pede misericórdia: o que você quer? Eu quero ver. Lógico que ele queria ver, ele era cego. E Jesus muitas vezes nos deixa assim, né? Mas ele sabia tudo. Mas a mulher chegou e disse assim: eu preciso que o senhor cure a minha filha. E ele, sabendo quem ela era, traduzindo para hoje, na nossa linguagem, na nossa forma de falar, assim: eu não posso, eu vim para os judeus, você não é judia. Não, mas vamos negociar. E aí Jesus vai lá e coloca ela num patamar que, no mínimo, ela diz: você para de ser orgulhoso, seu tal de Jesus de Nazaré.
que é isso? Eu esperava mais do Senhor. Talvez ela perdesse a oportunidade. Falei, essa é a sua decisão, então pode ir embora mesmo. Eu estava te testando. Mas ela não fez isso. Ela arranjou um jeito de ser abençoada. E Jesus disse, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Em outras palavras, disse assim, você é Ciro-fenícia, você não é judia. Deixa eu dar uma pausa nisso aqui. Conta-se que uma mulher foi até o rei, lá no seu país, lá nos tempos, né? E foi pedir a ele que ele livrasse o filho dela, que estava condenado à morte, porque o filho dela tinha feito uma coisa muito feia e muito ruim, fora dos padrões, fora dos princípios daquele reino. E então ela clamou, chorou, e o rei disse, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Ele não merece. Ele merece morrer. Por isso que eu não posso soltá-lo. E disse que a mulher ajoelhou aos pés dele e disse assim, mas o senhor pode usar de misericórdia. Use de misericórdia. Diz que aquele homem ficou tão quebrantado, que mandou soltar o filho imediatamente, porque ele foi tocado pela ação da mulher. Ela se humilha, cai de joelhos aos pés daquele rei e diz, mas o senhor pode usar de misericórdia. Existe uma palavra, misericórdia, e a misericórdia é para aqueles que não merecem. Eu sei que meu filho não merece. E essa mulher clamou pela misericórdia. Ela reconheceu, esse homem não é um homem simples, esse homem não pode ser qualquer um, esse homem é um homem que tem uma fonte de misericórdia nele. É assim que eu enxergo esse diálogo. Ela disse, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos filhos. Jesus disse, o que é isso? Como é que eu estou vendo um negócio desse? Como é que essa mulher não perde essa oportunidade? E ali ele cura a filha daquela mulher. Há outros casos na Bíblia, e é um caso que eu gosto muito também, que é o caso do centurião de Cafarnaum. Irmãos, está em Mateus capítulo 8, de 5 a 10. Irmãos, que história, irmãos. Porque agora eu não vou falar de uma mulher Ciro-fenícia, coitadinha, agora eu vou falar de um centurião. O que é um centurião? É o chefe de uma centúria romana. E que é uma centúria romana? 100 soldados romanos. Esse homem era chefe de 100 soldados romanos. Esse homem é uma autoridade. Tanto que ele diz para Jesus, quando Jesus vai curar o seu filho, o seu servo, ele então encontra-se com Jesus e diz, não sou digno que o senhor vá na minha casa. Aí Jesus disse, como é que nós vamos fazer isso aí? Eu também sou homem sujeito à autoridade, conheço a autoridade, eu tenho autoridade. Eu digo para os meus servos, vão, eles vão, vem, eles vêm, façam, eles fazem, não façam, não fazem. O senhor me dá uma palavra. Uau, que oportunidade. Uma palavra. Às vezes, amados, nos falta uma palavra. Nós temos 99 palavras, mas falta uma palavra, só uma, e nós deixamos de executar essa palavra. E essa palavra muitas vezes é de perdão, de pedido de perdão. Essa palavra muitas vezes é uma palavra que a pessoa precisa ouvir para ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Falta uma palavra, e foi numa palavra que esse homem se agarrou. Me dá uma palavra e eu vou levar, e ele vai ser curado. Quando nós deixamos de nos agarrar em nós mesmos, nós podemos estar encontrando a solução para tudo. Já pararam para pensar? Oportunidade. Abraão na saída de sua terra, vocês já pararam para pensar? Abraão era um homem rico,
todo estruturado na sua terra, e Deus deu a ele uma oportunidade de ser chamado pai de todas as nações. Mas na hora ele não sabia. É mole para você e para mim, porque nós conhecemos a história de Abraão. Mas na hora ele não sabia, como é que eu vou trocar isso tudo aqui? Faltava uma oportunidade, e ele agarrou essa oportunidade. Irmãos, eu costumo dizer que, isso é dedução minha, tá? Que se Abraão soubesse, se ele recebesse o script de Deus, dizendo assim, ó, vai acontecer isso aqui até você chegar lá, eu acho que ele ia amarelar, eu acho que ele ia dizer, não vou não, estou bem aqui, não faz isso comigo não. E há algumas oportunidades que o Senhor quer ver se nós estamos preparados para renunciar àquilo que somos, àquilo que temos, e exercer a nossa fé. E se você não tiver isso, você não vai conseguir identificar e agarrar essa oportunidade. Deixa eu te perguntar, nessa noite, mas para você escrever aí no seu caderninho, no seu celular, levar para casa. Deixa eu te perguntar, com toda sinceridade, você gostaria de ser desafiado em sua fé? Não responda ainda. Você gostaria de ser desafiado em sua fé? Só olha para mim, não faça nenhum sinal, nem com a cabeça, nem com a mão. Você gostaria de ser desafiado em sua fé? Se você prestou atenção na mensagem toda, você vai estar convicto de que Deus não te dará nada que você não consiga suportar. Quando Deus me chamou para pastorear essa igreja, eu pensei assim, eu fiz uma lista de pessoas que poderiam vir formar a igreja comigo, porque elas encontravam comigo na rua, estou sem igreja, estou abrindo uma igreja, amém, bota meu nome aí, estarei lá. E juntei lá 30 e poucas pessoas, nenhuma veio. Elas estavam todas lá em Caraí, e eu estava montando a igreja lá. Montamos aqui, e vieram algumas pessoas que eu nunca vi e nunca conheci, além da minha família. Uma está aqui, fica de pé, Alidir, por favor. Na primeira semana, olha para trás para o pessoal ver como é que você é bonita. Irmã Alidir, uma semana veio essa senhora, pode sentar, obrigado, querida. Nós estávamos ainda na garagem da casa que estávamos reformando, e ela veio entrando, posso assistir? Eu falei, pode, e ela sentou ali na garagem. Outros chegaram, alguns já foram, e depois outros vieram. Mas antes daquilo acontecer, aliás, no dia que eu abri o primeiro culto, vamos dizer assim, estavam reformando, nós abrimos dia 30, né, no primeiro domingo de outubro, que naquela época, em 2009, não sei se foi 4 ou 5, mas foi por aí, não precisa olhar, eu disse assim, vamos começar o trabalho da Shalom. Eu tremi de cima e embaixo, mas eu tremi pela responsabilidade. Eu digo, Senhor, eu nunca fui pastor titular de uma igreja. Eu não tremi porque tinham 11 ou 12 pessoas na minha frente. Eu estava acostumado já a enfrentar uma grande quantidade de pessoas, ministrando. Eu tremi pela oportunidade que eu estava tendo. Mas eu disse, Senhor, eu não sei fazer. Eu assim, gostei disso. Gostei disso. Deus quer desafiar a sua oportunidade. Hoje eu tenho consciência que eu não sou o melhor pastor, mas uma coisa eu tenho dentro de mim, eu tenho buscado a não decepcionar a Deus quando as oportunidades aparecem. E nós já tivemos aqui neste local várias oportunidades em todos os sentidos. Eu disse, Senhor, não permita que eu te envergonhe, não permita que a igreja te envergonhe. Você lembra de um desafio no seu trabalho? Deus te deu, você disse, meu Deus, eu preciso pensar, não sei se consigo. Lembra? Todos têm. Lembra? Você está aí, você venceu. Mas Deus quer te desafiar na sua fé. E Ele quer te dar oportunidades que você nunca imaginou ter.
Quem sabe eu esteja falando aqui para futuros pastores. Quem sabe eu esteja falando aqui para um futuro presidente da República. Quem sabe? Ou aqui ou ali na internet. Quem sabe eu esteja falando aqui para um jovem que está aí e que será um juiz. Quem sabe? São oportunidades. E eu quero te perguntar, você está preparado? E a resposta que eu gostaria que você me desse é: não. Não estou preparado. Porque o Senhor vai cuidar de te preparar para essa oportunidade. Quando a gente diz, estou preparado, Jesus está entendendo, eu estou pronto. Não, quando Ele chama, Ele capacita. Quantos estão aqui dispostos a serem desafiados em alguma coisa que Deus quer para você aqui nessa igreja de Shalom? Levante a sua mão. Posso te escalar para pregar domingo que vem? Você não tenha dúvida, meu amado, se Deus falar comigo e eu chegar em você, Deus já te deu a mensagem. Quantos estão preparados para dirigir um ministério importante, forte, grande, aqui nessa igreja? Quantos estão preparados? Ninguém está preparado, graças a Deus. Mas quantos querem ser preparados? Oportunidades. E se vocês prestaram atenção na mensagem, alguns entenderão de cara, e outros irão e dirão: eu não sei aonde eu estou chegando, mas eu sei que Deus está comigo. E se Ele está comigo, o resto não interessa muito, ou nada. Muitas vezes nós perdemos oportunidades por medo do que poderá nos acontecer. Amém ou não? Amém. Deus quer a sua vida, Deus quer a sua família, Deus quer o seu cargo na empresa, Deus quer seus filhos, Deus quer seus bens, mas Ele não vai ficar com nada. Ele vai pegar, vai abençoar e vai te devolver, assim como Ele fez com a multiplicação dos pães. A Bíblia não diz que Ele primeiro comeu a metade, mas Ele diz que Ele abençoou, partiu e entregou aquilo que lhe havia sido entregue a Ele. Ele devolveu. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria que você dissesse do fundo do seu coração, não dissesse porque eu vou te pedir, mas que você procurasse dizer. Agora você não vai precisar de fé, não. Você pode até usar fé, mas não necessariamente. Eu queria que você verbalizasse, que você falasse para Deus que você quer ser mais, mas eu já sou, mais usado por Ele. Gostaria. Se você pensar que você não tem outra escolha a não ser usado por Ele, você está perdendo tempo. Deus está debruçado na janela, ou então na porta, como o pai do filho pródigo. E todo dia Ele olha para ver se você está chegando para Ele te usar. Deus quer te usar, mas Ele precisa de pessoas que estejam com o coração aberto a abraçar as oportunidades que Ele dá. E a Bíblia diz que dele procede toda a vida. Ele é a fonte da vida. Essa é a fonte que nós temos que procurar. Mas Deus também quer te usar para falar menos, murmurar menos dos problemas que você tem encontrado aqui no seu trabalho, na sua vizinhança. Deus quer que você ore pelo seu vizinho bagunceiro. Deus quer que você ore pelo seu empregado mal-humorado. Deus quer que você ore pelas pessoas que estão aqui nessa igreja, que ainda não alcançaram aquilo que você alcançou, e vão chegar outros. Não deixe Ele te puxar para trás, traga Ele para cima. Deus quer usar você. Então, eu queria que você, no fundo do seu coração, com toda sinceridade, autorizasse o Senhor. Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Eu quero todas as oportunidades.
Cuidado que ao falar todas, são todas. E Ele pode te mostrar algo que você nunca imaginou. Mas se você é servo dele, se é Deus que está falando, tudo vai dar certo. Amém ou não amém? Quero orar por você. Há alguém nessa noite aqui, antes de nós celebrarmos a ceia, vamos celebrar agora, há alguém aqui que precisa de uma oração específica, você não precisa me dizer o que é, mas você está assim com o coração apertado, o peito apertado, está um negócio assim, parece ter um nó na garganta, você tem algumas coisas para decidir, nos próximos dias, meses, algo que você, não é que você está com falta de fé, não, você está com medo, está assim, meu Deus, eu não sei, ou então até uma oportunidade mesmo, que te apresentaram e você pediu para pensar, seja na vida secular, ou seja em alguma outra área da sua vida. Se você precisa dessa oração, levanta a sua mão assim, eu vou estar. Você pode vir aqui à frente, faz favor, vem aqui à frente, eu quero orar por você rapidamente, para nós ministrarmos a ceia. Você que não levantou a mão, pastor, não levantei, o senhor já pediu para baixar, você não pode vir também, não precisa levantar a mão para vir, pode vir, amém? Pode ficar aqui à frente, nós vamos orar por você. Agora preste atenção nas oportunidades que virão, porque algumas virão travestidas de boas oportunidades, o inimigo é danado, mas você vai enxergar na cara, por quê? Porque o Espírito Santo vai te falar, tá bem? Tem mais alguém? Então vamos orar por essas vidas aqui, põe a mão assim no seu coração, põe a mão no seu coração, creia, não é pelo pastor estar orando, é pelo poder do Espírito Santo que está aqui em nosso meio nesta noite de novo. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com vidas que elas são preciosíssimas, o Senhor tem cuidado dessas vidas, talvez nós não percebamos, estamos andando e o Senhor está dando o livramento pelas costas, nós não sabemos quem está atrás de nós, nós não sabemos quem é que está armando, quem é que está forjando armas contra nós, o Senhor vem e arranca com raiz de tudo, o Senhor impede que pessoas nos façam mal, e nem sempre nós vemos, nem enxergamos, e por isso esquecemos que somos cuidados por Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que cada um desses que vieram à frente, receba, Senhor, a oportunidade de ouro que o Senhor está dando, a oportunidade que vai mudar completamente a vida deles, em qualquer área. Pai, eu estou abrindo porque naquilo que mais incomoda, Pedro estava incomodado porque não tinha pescado, ele viu grandes milagres antes de pescar a pesca maravilhosa, mas o que estava incomodando ele é que ele não tinha pescado, e o Senhor podia dizer assim, Pedro, basta a minha graça para você, Pedro, eu vou fazer você não ter dívida nenhuma, vai cair dinheiro do céu lá na sua casa. Não, Jesus foi lá e sanou esse problema dele com uma rede cheia de peixes. Pai, então, vamos supor que eles estejam aqui por um emprego, por uma decisão financeira, por uma decisão qualquer que seja. Primeiro atende eles nisso, Senhor, para eles verem que o Senhor está com a mão sobre a vida deles. Depois, Senhor, usa-os em todas as oportunidades que eles precisarem, que eles puderem ser inseridos nesta igreja ou onde quer que eles estejam, em nome de Jesus, amém. Vocês creram nessa oração? Mas não trovejou, nem relantejou, uma oração, creu? Então recebe.